Shalom, shalom, meus queridos, tudo bem com você? Eventualmente, se você está em 2025 contando com a gente aí fidedignamente a cada dia o Homer, nós estamos em 42 dias do Homer e hoje nós vamos tratar do aspecto da Sefirá, qual? Isso daí, Malhut de Yesod, ou Malhut Sheb Yesod. Malhut é aquela Sefirá que está ligada ao nosso mundo físico, ao planeta Terra, à natureza, tudo que a gente entende como o aspecto físico, ligado ao tempo, às leis físicas, etc., está ligado com o Malhut. Malhut também é Sefirá ligada ao reino. Então é o aspecto de quando a gente consegue trazer a energia que o Eterno manda para nós da árvore da vida, uma energia de repente até específica de qualquer área da sua vida, e ela realmente se manifesta no mundo físico e você senta no trono. Assim como Davi, ele sentou no trono. Lembrando que Malhut está ligado ao rei Davi e Yesod está ligado a Yosef, a José. Então, assim como José, ele também, entre aspas, se sentou no trono do faraó, ele pode não ter se sentado no trono porque ele não era um faraó, graças a Deus ele não era um egípcio, mas ele mandou em todo o Egito. Inclusive o próprio faraó não fazia nada sem que Yosef falasse que deveria ser feito. Há até uma passagem interessante quando o José começou a vender os alimentos que ele havia estocado para o mundo inteiro. Ele começou a vender os alimentos, depois começou a vender para os próprios egípcios, e os egípcios começaram a se queixar porque o alimento que eles estocaram, a mando de Yosef, os alimentos estragaram. Yosef falou, tudo bem, vocês estragaram isso porque vocês não são circuncidados. E falou que todo homem do Egito tinha que ser circuncidado. E eles foram se queixar, que falaram, como assim? Quem é esse cara para chegar aqui e falar que a gente tem que circuncidar? E o faraó falou o seguinte, olha, vocês viram o que ele fez. Tudo que nós estamos vivendo foi porque ele falou que aconteceria. Então, se eu fosse vocês, faria exatamente o que José está falando. E todo mundo, todo o Egito se submeteu a José, inclusive o próprio faraó. Então, isso é o aspecto do reinado. Necessariamente, você pode estar estrangeiro em alguma área da sua vida. Você fala, puxa, o que eu gostaria mesmo é isso. Mas para onde que o Eterno me levou? Me levou para esse lugar. Então, se essa vontade do Eterno que eu esteja aqui, eu preciso alinhar todas as coisas, os aspectos da árvore da vida, para que eu chegue com os aspectos da árvore da vida corrigidos aqui em Malhut. Porque chegando em Malhut, eu vou reinar onde quer que eu esteja. Nós olhamos Yosef, algo muito interessante, que Yosef foi vendido pelos seus irmãos. Uma tragédia. Ele chegou na casa de Potifar, e ele fez o que na casa de Potifar? Ele foi soberano lá. Mas ele era um escravo, mas chegou uma hora que o seu senhor, que era o Potifar, colocou as chaves na mão dele e falou, você manda em tudo na minha casa, você só não tem autoridade sobre mim e sobre a minha esposa. E infelizmente houve aquele episódio, infelizmente entre aspas, porque o Eterno que faz tudo, né, da mulher de Potifar tentar seduzir a todo custo Yosef, e Yosef ali provou que ele era a personagem ligada a Yesod, ele resistiu àquela tentação de cunho sexual e que era errado, era uma relação proibida. Ele fez o que a Torá, que ele aprendeu do seu pai, dizia que ele não deveria fazer aquele tipo de ato. Ele não fez, pagou um preço enorme por aquilo e foi parar num outro ambiente, que era o quê? Uma prisão. Não era a prisão de hoje, que o preso tem celular, tem visita íntima, tem auxílio do governo, uma série de coisas. Não, ele foi uma prisão daqueles moldes daquela época, uma prisão egípcia, num lugar completamente assustador. Não havia direitos humanos para dizer como o preso deveria ser tratado. O preso ali era simplesmente um depósito de lixo humano. E Moisés se tornou o que lá? Se tornou o rei daquele lugar. Então o aspecto de Malhut, do reinado em Yosef, sempre foi muito forte, sempre foi muito presente. Não interessavam onde quer que ele estava, nas condições que ele estivesse. Yosef sempre prosperava e se sentava em um trono. Quando ele vai diante do faraó,
e o faraó resolve colocá-lo como senhor do Egito, os comentaristas falam que houve muita murmuração por parte dos outros sábios, e principalmente dos magos que assistiam ao faraó há anos e anos, eram os queridinhos, os cargos de confiança do faraó. De repente tem um hebreu lá que acabou de sair da cadeia. Ah, boa coisa não deve ser. Esse cara vai mandar em todo mundo? Como assim? Ele é um escravo. E o faraó falou, não, ele não é. Ele pode estar escravo, mas eu vejo nele traços fortíssimos de alguém muito elevado, de alguém que tem muita nobreza. Então, Malhut é essa energia da nobreza que ela vem sobre você, e a Torá é muito sobre isso. É muito mais sobre você ser do que sobre você estar. Tem gente que está em uma determinada posição, mas quem disse que ela vai permanecer naquela posição? Às vezes eu até estou em uma posição, mas quem disse que eu vou permanecer? O que me faz permanecer numa posição de honra é essa capacidade da energia de Malhut estar retificada, a energia do reino. Alguém que é alguma coisa mesmo não estando naquela condição. Então, nós aprendemos muito pela Torá e pela retificação aí da árvore da vida, que a árvore da vida, realmente pela contagem do Homer, ela faz com que a gente adquira aspectos na nossa alma que começam a se manifestar. E chega uma hora que não tem como, a gente vai sentar no lugar onde a gente precisa sentar. Porque é incoerente para o mundo, para o universo, como você queira chamar, você ser uma coisa e não estar atuando naquilo que você é. Então as coisas todas elas começam a convergir sem que ninguém tenha controle sobre aquilo para que você ocupe o lugar na qual você precisa ocupar. Só que quando isso realmente vem de Deus, é de cima para baixo. Você não precisa estar no melhor lugar, mas você precisa ser a melhor pessoa que você pode ser dentro daquelas condições na qual o Eterno te colocou. E como que a gente consegue isso? Tendo a Yesod muito bem corrigida, que são os nossos fundamentos, o nosso conhecimento de Deus, a nossa tefilá, a nossa tzedakah, o nosso coração generoso, tendo os aspectos de Hesed Gevurah completamente corrigidos, a gente chega em Tiferet. Ou seja, a nossa parte mais elevada da nossa alma, ela começa a ficar corrigida e coerente com o aspecto da beleza. Você começa a se destacar naturalmente. Isso acontecendo, você manifesta Netzach, que é vitória, manifesta Od, que é a humildade e o reconhecimento, e você manifesta o quê? Yesod, ou seja, todo o fundamento de Yesod faz com que você comece a se comportar. Primeiro você passa a ser no nível mais espiritual e mental. Depois você começa a se comportar com aquilo que você é. Você começa a ser coerente com aquilo que você internamente é. E havendo essa convergência de coerências entre Hesed Gevurah Tiferet, corrigi a parte mais alta da minha mente. Depois Netzach Od, manifestando Yesod, eu corrigi o meu comportamento. Não tem como. Eu vou ser obrigado pelo universo, de maneira muito positiva, a uma hora ocupar um lugar de reinado. Isso é Malhut. Então, se você fez a contagem do Homer até agora, tenha aprendido aí os aspectos que precisam ser corrigidos, tenha feito a reza, pedindo com muita kavaná, ou seja, com muita vontade, com muita intenção positiva, que o Eterno realmente te corrija, pode ter certeza que em breve, nesses dias, o Eterno vai fazer você se sentar em Malhut, ou seja, vai trazer para o mundo físico um trono para que você sente e para que você realmente exerça o teu reinado naquilo na qual o Eterno tem te chamado. Isso pode ser em uma área só? Pode. Como Yosef. Yosef sentou no trono do faraó lá do Egito, metaforicamente, né, que ele não sentou de fato, mas ele mandava em tudo, ele tinha toda a autoridade, todo o poder, e toda a vida de Yosef depois daquilo foi baseado nisso. Yosef nunca decaiu. Ele não ocupou um lugar temporariamente. Quando realmente as coisas do Eterno, que o Eterno tem preparado para você, passam pelo fluxo da árvore da vida, você é corrigido, você entende, você se comporta, você é. Quando você de fato vê isso manifestado no mundo físico, isso é para sempre. Se você mudar de posição,
é para algo acima daquilo, nunca para baixo. Então, meus queridos, que você tenha realmente entendido os aspectos da Sephirah de Yesod, entenda de fato que tudo que você tem estudado, tem vivido, tem que chegar a Malhut, porque senão a gente falhou na missão. Não é para a gente estudar Torá e fazer tefilá, que é as nossas rezas, fazer tzedakah, que é as nossas doações, nosso altruísmo, a gente entender tudo de Torá, tudo de Kabbalah e não viver. Não, é para ser vivido. Primeiro no nível mental, no nível comportamental, depois tem que vir para o mundo físico. Isso tem que se tornar algo concreto. Se não está se tornando algo concreto, puxa, mas eu já penso assim, mas eu já me sinto assim, já me comporto assim, não tem acontecido? Duas coisas. Ou não é o tempo, ou as oportunidades têm aparecido, você tem sido inseguro e não tem tido a energia de Gevurah para ter ímpeto, tem falado de repente na questão da vitória, ou de repente da humildade, algum aspecto ainda está meio bloqueado, e ele não está se manifestando. Ou então não chegou o tempo do Eterno, porque no tempo do Eterno vai chegar, você vai se posicionar, naturalmente as coisas vão acontecer, e naturalmente você vai ocupar o reino. É isso que o Eterno tem para nós em todas as áreas das nossas vidas. Não aceite uma vida medíocre, porque o Eterno não é medíocre, o Eterno não te fez algo medíocre, o Eterno não tem coisas medíocres para vocês. Se há algo medíocre na sua vida, isso pode ser de repente um meio, mas o objetivo final do Eterno, o objetivo final da Torá, o objetivo final e máximo das nossas vidas é que a gente ocupe Malhut, que ao sentar no trono a gente faça uma conexão, o quê? Do Eterno para com o mundo físico, que a gente traga muita luz para esse mundo através da posição que a gente esteja ocupando. Tudo bem? Então, se você ainda não contou o Homer, ainda dá tempo. Hoje são 42 dias que fazem 6 semanas do Homer. Já estamos acabando. É tão bom contar o Homer. E que o Eterno nos corrija de qualquer defeito que a gente tenha causado na Sephirah, Malhut, Sheb e Yesod. Baruch Hashem, que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos prospere, que a gente possa ter muita brahá, e que de fato agora, hoje à noite, entrando... Se você está em 2025, hoje é dia 25 de maio de 2025. Se você de fato estiver aí se corrigindo, a gente vai entrar em Malhut, e aí há grandes possibilidades de tudo que a gente estudou começar a se manifestar nas nossas vidas físicas, aqui no mundo físico. Que assim seja. Baruch Hashem e Shabbat Shalom, não. Shavua Tov. Que a gente tenha uma semana abençoadíssima.